Não tem tempo hoje. Que maravilha. Boa noite, presidente, nobres colegas, população que nos acompanha aqui e pelas mídias sociais. Fiquei sabendo que eu posso falar bastante hoje, mas normalmente eu não ocupo o tempo inteiro. Então, dos 30, a gente vai falar 29. Tá bom, né? Então, tá bom. O que me traz hoje aqui para conversar com Vossas Excelências são algumas matérias do decorrer da semana, e eu vou começar por uma bem pontual que nós acabamos de escutar na leitura aqui dos projetos de lei. Nós recebemos o primeiro projeto de lei do Programa Incentiva Marechal, que é o programa feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que nós aprovamos, que era muito sonhado pela classe empresarial, para começar a conceder os benefícios tributários, fiscais e assim por diante às empresas. Mas este projeto veio novamente sem os anexos. Então, tanto física quanto virtualmente, o projeto veio só o projeto. Não veio com a ata do CEDEMAR, com as informações que foram analisadas para eles decidirem, como a gente escutou na mensagem de exposição de motivos, que seria apenas o ITBI e não as demais taxas ou outros incentivos que foram solicitados. Isso já aconteceu em projetos de desapropriação de terrenos, de pagamento por conta dessa desapropriação. Então, é uma coisa que eu faço alerta, porque quarta-feira a gente vai chegar na nossa reunião da Comissão de Justiça e um projeto sem esses anexos, apesar de constar na mensagem de exposição a justificativa, eu acredito que nós precisamos, de acordo com a lei que nós aprovamos, com as emendas que nós recebemos, validar as informações que foram trazidas, a própria análise do CEDEMAR, para dizer que sim, isso cumpre com a legislação. Porque senão lá na frente, digamos que haja algum problema, que eu acredito que não haja, até porque o CEDEMAR é um conselho, um órgão consultivo que foi criado justamente para isso, com entidades específicas e responsáveis, mas vai que acontece alguma coisa. Aí é o nome de cada um de nós aqui que aprovou essa isenção e de cada uma das pessoas lá que disse que estava tudo correto, que está beleza. Então, é algo importante, é algo necessário, é algo que eu defendo, que eu já falei aqui para vocês, mas que a gente precisa se ater a seguir a estrita legalidade da coisa, justamente por isso. Segundo assunto é um requerimento que eu fiz sobre as creches particulares que foram contratadas, ou melhor, que serão contratadas através de um chamamento público. Eu vim aqui à tribuna, muitos dos senhores complementaram a minha fala sobre algo positivo que o município está fazendo para acabar com as filas de creche, que é contratar empresas do setor privado. Vejam só que maravilha, uma parceria público-privada, apesar de ser depois via licitação, mas que vai ser feito, que foi feito um edital de chamamento, para suprir esse grande problema que já tivemos no nosso município. Mas, até o momento, essas vagas não começaram a ser operacionalizadas. Então, a minha pergunta é, por que até o momento, apesar de os educandários já terem sido validados, já estarem com a estrutura pronta, até onde eu acredito, eu visitei um ou dois e já tive a oportunidade de verificar onde as nossas crianças estarão tendo as suas aulas, o pessoal, enfim, o pessoal que vai estar responsável por isso, e as vagas ainda não começaram a ser efetivamente disponibilizadas. É só uma pergunta, entender qual é o prazo para isso, se o processo, então, já está acontecendo, até quando, o que falta, qual é a necessidade para, então, isso sair do papel, que é uma coisa que não só eu parabenizo, que eu acho que é muito importante, veio uma recomendação do Ministério Público, é algo que o Executivo sempre sofreu, é algo que nós aqui escutamos muito, mas que, então, eu questiono apenas para a gente ter essa noção. Vereador Suco. Bom, pela parte já, vereador Juca, boa noite a todos. Apenas para colaborar, e eu acho que é muito procedente se levantar essa questão, porque é um assunto que interessa a todos nós, muito preocupante, demandado de muito tempo. Estive conversando há poucos dias a respeito do assunto com o secretário Fernando, sobre esses detalhes, também pedindo, ouvi falar no passado, que estava no processo de... o nome correto é... Chamamento público. Não, eles fizeram credenciamento dos interessados. E agora tem que fazer o processo de inegibilidade, contratação e tudo mais. Dispensa, exatamente. E datas, ele passou que até setembro, então, ia ser feito todo esse processo, diante do necessário, né, burocrático que estava tramitando, para daí, então, começar a ser feito
esse novo processo aí em relação à disponibilidade das vagas pelas as credenciadas, né? Então, ele deu o prazo mais ou menos de setembro em relação a isso, talvez não foi anunciado ainda, né? Nós estamos aí prestes a acontecer, diante do teor burocrático, realmente, né? Então, foi o que foi passado, apenas para colaborar com o assunto. Perfeito, até porque o último documento que consta no portal da Transparência nas Informações do município é do final de julho. Então, há um prazo nessa diferença que a gente precisa entender agora qual que foi, ou qual que é o trâmite, e tudo bem. For daqui 2 semanas, melhor, né? É isso, que assim seja, mas apenas para a gente entender qual que é a operacionalização e quando isso vai sair do papel. Terceiro assunto que eu trago hoje aqui para vocês é sobre o Parlamento Jovem e não a Câmara Jovem. Eu quero apenas divulgar para Vossas Excelências entenderem, a população também, que o Tribunal Regional Eleitoral ele fez um processo semelhante à nossa Câmara Jovem, mas focado apenas nos colégios cívico-militares. Nós aqui fizemos para todos os colégios do município, nós temos a Câmara Jovem Oficial instaurada no nosso município da Câmara de Vereadores, mas o TRE acabou fazendo um processo diferente, que foi por eleição, por voto direto, e escolheu 7 alunos lá do Frentino Saxer e 6 alunos do Marechal Rondon, os 2 cívicos militares, como vereadores mirins também, vereadores jovens, mas exclusivamente desses colégios. Como nós fomos avisados no meio desse processo, a Câmara de Vereadores, nós preferimos, então, de forma paralela, com a aprovação da presidência, com toda a organização da nossa comissão, que já é responsável por isso, em agrupar esses vereadores jovens dentro da nossa Câmara Jovem. Então, nos momentos técnicos de estudo, eles vão estar juntos. Mas, como o TRE fez esse projeto e agora que nós fizemos as tratativas, recebemos a informação mais em cima da hora, então as coisas evoluíram positivamente, nós vamos fazer uma posse deles nessa quinta-feira, agora, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara, um pouco menos formal, mas com esses alunos, vão receber, vão ser empossados, mas vão estar inseridos e participando dentro do nosso projeto. Então, é algo paralelo, mas para vocês não receberem amanhã um convite e ficarem pensando, o que é isso? Então, só para explicar por que nós decidimos de forma paralela. Tanto é que esses vereadores jovens desses colégios, eles participaram do nosso processo de seleção. E acabou que nenhum deles foi classificado na nossa Câmara Jovem. Mas, como o TRE fez esse projeto de forma separada, é algo do Poder Judiciário, então, tudo bem, a gente segue e ano que vem adapta e mescla os projetos para aqui em Rondon a gente fazer apenas um só, mas também, na minha opinião, quanto mais melhor. A gente vai ter aqui mais 13 meninos e meninas, mais um pessoal aprendendo e mais juventude que vai estar atuando, mesmo que seja um projeto do TRE, dos colégios cívico-militares especificamente. Então, para vocês terem esse conhecimento, saberem quem quiser participar na quinta-feira às 9 horas, estão convidados. Como eu disse, essa vai ser para realmente inserir eles, só para eles terem essa vivência, mas participando depois, inseridos dentro da nossa Câmara Jovem. Então, 7 minutos e 30. É basicamente isso que eu trago a Vossas Excelências nessa data, reiterando e reforçando os convites que eu fiz, as informações que a gente trouxe aqui, e desejo uma ótima semana a todos. Obrigado.